E esses são os cursos de arte que se faz das escolas. O incrível, porque parece que eu contei uma anedota, mas o incrível é que é assim que se faz nas escolas. Se engana as crianças como se fosse jesuíta na frente dos índios para dominá-los, para que calem a boca e não incomodem. A não ser um gênio ou outro, é uma traição nessa ideia de erotismo da vida, que só pode ser feito pelo conhecimento, que só se goza algo quando se sabe o que está fazendo. Não é? Uma coisa é você ver se o fogo está no bom ponto, porque você sabe o que vai fazer, outra coisa é queimar a mão. Tudo isso faz com que nós possamos imaginar, não uma ideia de doutrina que mostra o que é certo, o que é errado, porque se não pode mostrar o que é certo, nós sabemos o que pode ser errado. Nossas cidades sofrem questões ligadas a transporte, questões de habitação, por razão de muitos erros, evidentemente postos à luz da vista de qualquer um. Isso deve ser dito com clareza como quem ensina, não como quem doutrina. Porque a graça do ensinar, na minha opinião, que de fato nos toca, é quando aquele que, seja como for que organizemos as coisas, mas tem naquele momento um certo destino de ensinar, não diz, mas pergunta de uma forma instigante. Não é quem diz como são as coisas que ensina, é quem pergunta adequadamente aquilo que naquele momento, essa é a questão. E aí a história mostra que há formas, com a nossa capacidade de conhecimento, de transformar aquilo num novo problema, porém muito mais estimulante do que preservar no erro. Para mais ou menos dizer que, sem pretender compreender a profundidade do seu discurso, que você é um crítico que tem uma bagagem que talvez eu não tenha, mas que a questão do conflito, sem dúvida, vai ser para sempre. Para sempre. Mas a graça é reconhecer da onde vem, por quê e como fazer diante desse novo conflito. Não, nenhum conflito seria maior, para não negar o conflito, do que, por isso que eu convoquei a ideia de cultura popular sobre a nossa condição no planeta, etc. Ela tem uma força, a cultura popular. Uma forma de cultura que pode se chamar de popular. Todos isso não discutem hoje. A imagem de astronautas que estão lá fora, etc., se vê na televisão. A força dessa cultura popular é porque ela pode aceitar algumas considerações sem discutir. Talvez a mais notável dentro da ideia de uma revolução, no sentido de natureza, hoje seja a constatação que essa cultura popular não vai poder negar, inclusive, que a superpopulação o planeta não resiste, não aguenta. Isso muda nossas relações, a compreensão da condição masculino e feminino. Nós mesmos estamos em transformação, enquanto também nós, parte, sem dúvida, da natureza, que não é paisagem, mas é fenômeno, e haja fenômeno nós. Nós somos talvez o maior fenômeno da natureza, para nós mesmos, bem entendido. É mais ou menos isso. Contar histórias da forma como Paulo faz é impossível. Mas tem uma imagem ali muito bonita. Se vocês olharem o livro de Mônica Gilli sobre a obra do Paulo, vocês verão ali no começo uma imagem que evoca bem aquilo que vocês diziam da imagem vista da janela do Rio de Janeiro.
Os desenhos reproduzidos no início desse livro representam justamente gaivotas voando. A janela é um espaço pequeno. Aquelas gaivotas representam a capacidade de ver as coisas do alto, de destacar-se, de separar-se da contingência, daquilo que é hoje, daquilo que se vê daquela janela. Indo para o alto, voando, as coisas mudam. E até o tempo muda. O tempo muda muito. O tempo fechado numa janela não é o tempo percebido em perspectiva. Olhar do alto, de longe. Tudo isso pressupõe uma simplicidade radical. Agora vamos falar de arquitetura. Less is more, já dizia Miss Van der Rohe, e dizia que o bom Deus vive nos detalhes. Mas é uma ideia errada. Sim, é uma ideia errada. Ele vive não nos detalhes, mas na arquitetura. Na arquitetura que sabe fazer os detalhes. Os detalhes não são algo que se acrescenta à arquitetura, sim são parte da arquitetura. Se vocês forem ao MUB, o Museu Brasileiro de Escultura, em São Paulo, estudem os detalhes. Ali, você, mesmo não fazendo faculdade de arquitetura, 95% das cidades do mundo, isso não vai te dar esse conceito. Isso tudo faz parte da arquitetura. Não tem diferença entre detalhe e arquitetura, não é, Paulo? Essa é a beleza do MUB, eu acho. É a simplicidade. Essa simplicidade radical, que é obtida apenas quando se consegue olhar para o mundo lá de cima, como se você estivesse voando num asa delta. Esse é o dom que Paulo nos dá. Com grande simplicidade, ele fala também do problema colocado aqui, comparando Paraty e Veneza, dizendo que vivem juntos. Em Veneza, há 23 milhões de turistas que visitam a cidade por ano. 23 milhões de turistas. O que eles consomem? O que eles destroem? Mas, principalmente, o que eles veem? Essa é a questão, não é? O que eles veem? Se eles não forem educados, como dizia Paulo, se a nossa sociedade continuar pensando que o passado é apenas um espetáculo, se não ver que ali você tem um professor que te ensina que todo o mundo nasce a partir de conflitos. As pessoas que você vê em qualquer rua, em Veneza, assim como aqui em Paraty, são conflitos. Escravos, comércio, conflitos de poderes, etc. Vocês devem entender que é um momento no qual, no Ocidente, mas diria que também no mundo todo, se instaura uma relação com o passado, na qual o passado passa a ser apenas um espetáculo. Passa a ser um momento em que nós cedemos à sensação de nostalgia. E é um monumento que representa muito bem isso.
E a coisa mais estúpida, mais idiota, mais burra que já foi construída nos últimos 30 anos. É uma pirâmide de vidro colocada no centro do que era antes o jardim da Casa dos Reis de França, para acolher turistas. Essa pirâmide de vidro do Louvre, que serve para a entrada ao museu, onde se usa a figura da pirâmide, para entrar num museu, onde vocês têm imagens e esculturas antigas. É um arquiteto megalômano, ignorante, americano. Só ele poderia ter pensado nisso. E essa pirâmide é de vidro, Paulo, não é? Ela é de vidro, não é? Além do mais, como a original, não é? Então, essa é a relação que nós temos com os monumentos. Os monumentos ensinam. Os monumentos estimulam. Bem, vocês devem saber que o maior monumento, muitas vezes os históricos da arquitetura inglesa, ou americana até, aqueles que falam mal a língua de Shakespeare, tá bom? Porque o americano não consegue ler um soneto de Shakespeare. Peraí. Um inglês não consegue ler um soneto de Shakespeare, porque não conhece a língua. Não conhece. Então, esses ingleses que adoram dividir o mundo em épocas, eles dizem e contam que o humanismo, aquela grande revolução, nasceu em Florença, quando Brunelleschi construiu aquela cúpula. E ali, segundo os ingleses, começa um mundo novo. Os mundos são antigos. Eles tornam-se, nunca são novos. Mas os ingleses acreditam que são. Nessa cúpula, eles veem uma ideia nova de espaço, de estrutura e de tudo aquilo que é novo. Quando na realidade é o edifício mais antigo que existe. Nós não sabemos como está a cúpula de Brunelleschi. É enorme, é gigantesca, ainda assim. Bom, olhem só como esse documento foi interpretado pelos antigos. Vamos pensar em Vasari. Essa cúpula gigantesca, enorme, é a transformação da natureza. Essa cúpula enorme, que ainda hoje é vista a quilômetros de distância, foi construída numa cidade onde não havia sistema de esgoto, onde as pessoas viviam 40 anos, onde as pessoas iam para a igreja para ter filho, onde se abrigavam do frio ali, nessa cúpula enorme. Segundo os ingleses, é o começo de um tempo novo. E Vasari olha para ela e diz que era tão grande porque, com a sua sombra, precisava cobrir todo o povo da Toscana. Era a sombra do poder de Florença. É a força da arquitetura também. Mas Leon Battista Alberti diz, tão grande que todos os dias, hein, ele dizia, todos os dias, os deuses, não Deus, os deuses, jogam relâmpagos e trovões nela. Por quê? Porque renasce, então, essa velha história antiga, a história de Epimeteu, que roubou o saber dos deuses de construir essa coisa maravilhosa. E os deuses têm inveja do homem.
que fizeram isso. Tem inveja de Brunelleschi, por isso todos os dias jogam relâmpagos e trovões nessa torre. Enfim, vem essas duas interpretações que estão